Olá, sejam muito bem-vindos ao Cabana do Mistério. E aí pessoal, beleza? Nós somos o Cabana do Mistério e nós estamos aqui com mais um episódio bem interessante para vocês. Meu nome é Elias Nader e comigo quem mais também tá aqui? Salve, salve galera, aqui é o Mano Ré. E aqui o Jonas, tudo bem pessoal com vocês? Galera, antes de começar aqui o nosso bate-papo, nosso assunto, nosso tema que está demais, esse assunto aqui pra mim acho que não só pra mim também, né? Porque, eu falo pra vocês, a coisa é de louco. A gente vai trazer informações aqui que vocês que nem sonhavam. E assim, antes de começar o nosso assunto aqui, o nosso bate-papo, esse episódio maravilhoso, queria mandar um salve, mandar aquele abraço pro pessoal da podosfera aí, o Eduardo Punga, do Praxis Transcendental, brother, irmão aí, quem não conhece o podcast Praxis Transcendental, procure aí nos seus agregadores de podcast. Um grande abraço para o nosso amigo Walter, do podcast Ufologia e Ideias, nossa, um podcast fantástico, tem uns episódios... Cara, tem uns podcasts aí, uns episódios dele aí que, olha, falar pra você, pra quem gosta de ufologia ali, sobre mistérios da aviação em relação ao UFO, olha, falar pra vocês, hein? Da hora. Assunto, aquele forte abraço pra ele. O pessoal também do Relatos Flutuantes, o Rony, grande abraço, Rony, irmão. E o pessoal do Ufologia de Quintal, né? O Ufologia de Quintal os caras sempre estão aí. Uma hora a gente vai aparecer lá, hein? Uma hora a gente vai. Opa, já me sim, convido já pra gente fazer uma zoeira lá, um bullying de respeito lá, é claro. Ou sem respeito, né? Mas tudo bem. É isso aí, pessoal. Eu também tenho que dar um salve também aqui. Ah, nós temos o que dar um Mano salve Tô, né? pro Mano Tô. Nós estamos Mano hoje Tô, na Toca do Tô. Na Toca Nós do estamos Tô. na Toca do Tô, entendeu? Não, mas não era na minha casa? Não. Ou na minha casa. É a Toca do Tô hoje. Na Toca do Tô. Não, é o Tô. É o Tô. Então, Outro salve também, um salve pro Xixalu. Xalu Xixalu também sempre teve Xixalu. com a gente, muito. e um beijo pro Fernando, lá de Um Portugal. beijo, Fernando. Valeu, É o Fernando. Fernando. Sabia que nós temos agora um ouvinte, apareceu lá um ouvinte do Panamá. Panamá, É o cara. Xalu. O Panamá. O Xalu do Xalu. Panamá. Do Xixalu. Panamá. Pô, Panamá, legal, muito Não, bom. cara, sério. Não, agradecendo a todos sério. aí, muito obrigado Isso pelo público, a gente tá muito grato a isso tudo, a gente tá muito feliz. E a gente Verdade. a gente já ficaria feliz se tivesse uma pessoa ouvindo, tá entendendo? Sim. Mas o resultado tá muito legal, o pessoal tá dando um feedback muito, muito massa mesmo, tipo... Isso é verdade. Às vezes a gente pensa, cara, será que não tem ninguém escutando? Mas realmente tem pessoas escutando, cara, e gostando do assunto. E de lugares absurdos que a gente nunca imaginaria, né? Tem cara? maluco pra tudo, cara. Vê a Sim, gente. Tem maluco. Eu pensava que somente eu queria escutar o podcast, né? Mas é isso aí, gente. E pessoal, o episódio de hoje tá quente, hein? Tiozão. Quentinho. Hoje o episódio... Piadinha, merda! What the fuck? Quentinho, mano? Porra, Renato. O episódio tá quentinho, tá frio hoje, né? Não, tá frio pra temperatura burro, tá baixa, cara. mas porra... Ô, sabe o que minha mãe falou? Não vai ter mano. corte, não vai ter corte. Acabou o corte agora. Acabou, não tem mais corte não. Acabou. Renato falou merda, a gente vai continuar aqui. Quentinho. Tá, o cara fala quentinho pra aquecer nossos corações, mas tá frio pra burro aqui na nossa cidade. Eu quis dizer que o episódio tá fresco, mas Mano, vocês estão a minha mãe olhando falou- por trás aí, assim. Não, ninguém vai por trás aqui. Minha mãe falou que em Cuiabá, cara, fez 5 graus, cara. Sabe que pra Mato Grossense fazer 5 graus, cara? Os caras fez... Você viu a cara, foto do tô fogando dentro de passarinho casa. que congelou? O passarinho congelou, mano. Que A dó, mulher cara. tirou uma foto dele, ele tava numa árvore, Ah, vou de chorar, mano. noitezinha, no outro dia de manhã ela tirou a foto e ele tava congelado, menos Não, 2 que graus. tri- que fez. Pior que o pessoal do sul que tá ouvindo isso aqui deve estar falando. Inocentes, né? Não, mas, por exemplo, um pássaro que... Não, Posso estar sendo super ignorante aqui, mas acredito que um pássaro, por exemplo, do sul, ele já é mais apropriado a viver no frio. Agora, da onde esse pássaro morreu, ele não é Cara, mas lá, foi em Cascavel. É Cascavel mesmo, Cascavel mesmo que bagulho. Não, Mas aqui não embaixo, cara. todos os dias, né, É. mano? Acho que, tipo assim, foi muito frio Mas e ele a o ponto de Renato- congelar. como né, diz E o outra, filósofo, né? provavelmente pode ter sido um filhotinho também. Mas é como diz o Passarinho. filósofo, né? Pau que bate. Chico bate Francisco, né, cara? Então o frio que mata lá, mata aqui também. Bate no peito, manda É ver? verdade, é isso mesmo. Mas enfim, pessoal. Então vamos lá, ó. Ah, tá um suspense cara, até agora. Ninguém até sabe o agora ninguém sabe episódio, a que não episódio. ser que veja no... É só ver o Mas já título. viu É só ver o título. já, cara. Mas e se eu colocar um título, Porra, qual será que- o episódio? Qual será o episódio? É verdade, é Explica no final. verdade. Ou então, yeah! É o título do seu episódio. É. Yeah! Deixa no Enfim, ar. continuando. E, cara, o episódio de hoje, ele é muito legal. Ele é um assunto que já apareceu em vários lugares, etc. Mas, cara, nós teremos uma abordagem um pouco diferente da que se tem em qualquer lugar. Posso dar um nome? O nome do episódio? Não, mas tu sabe o nome certo? Eu sei o nome certo. Será mesmo? A Maravilhosa, A Maravilhosa, ou não? a Fantástica, A a Fantástica, Cavernosa, Cavernosa, o quê? Ilha de Rapa Nui. Ilha de Rapa Nui, cuzão. O grande Obrigado. episódio de hoje. Ou- Ilha de Ou Popularmente. Pepito Ote Renui.
Umbigo do mundo. Umbigo do mundo. Ou né? popularmente, para você, ou para vocês, para todos, A Ilha de Páscoa. apresento-lhes a Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa. E o que vocês sabem sobre a Ilha de Páscoa? Que vocês, assim, bem assim, Então, basicão. Cara, eu desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Ilha de Páscoa, eu sempre me interessei muito sobre esse assunto. E sempre, na verdade, no episódio passado nós já falamos um pouco sobre nós, né? Então cada um deixou um pouco claro o que pensa, né? Então eu sempre, como eu disse, eu sempre gostei muito de mistério, né, cara? Coisa assim que não tem explicação, então ninguém sabe ao certo o que aconteceu e sempre me encanou. Então eu sempre li muito sobre a Ilha de Páscoa, vi muito documentário e... Ilha de Páscoa não, tá? Ilha Rapa Nui. Porque a Ilha de Ilha Páscoa, mais pra frente o pessoal vai entender, porque então, eu não gosto de sim, usar esse termo aí, Sim, é um mas... termo interessante. Eu gosto tanto que eu até tenho um Moai tatuado. Então, Tatuei Moai. verdade. E pessoal, vou contar pra vocês uma coisa legal. Que tá precisando retocar a tatuagem. Eu sempre tocava a primeira, né? Que você deu a Não, segunda. A primeira foi o Atom. Ah, porra, faz Eu tempo. preciso hein, mano? pintar, preciso Já pintar. Faz um tempo já. Cara, eu quero tatuar um Tatígrado do velho. Ô, louco, da É hora. muito louco. Aí continuando. E no caso, a Ilha de Páscoa, ela é fantástica, a sua história é fantástica. E Rapa Nui. Vamos então, ó, vamos definir como padrão Rapa Nui, ok? Aí, então se vocês ouvirem Rapa Nui, é Rapa Nui. Não Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa é coisa de branco, europeu, colonizador. Exatamente. Continuando. Aí que tá, galera, sabe quando que ela foi observada pela primeira vez? Ela foi observada pela primeira vez, assim, pelo homem branco, no caso, né, pelo homem europeu, Em em 1722. 1722. Você viu a colinha, né, cuzão? Nossa, não li não. Ela vão nem. Não li Não, não. é que leu tanto, né? Já 1700. cresceu assistindo, lendo Então, sobre isso. É Foi 1722. descoberto ele observou ela, né? É a O primeira Jacob vez, né? Hoggenven. É. Ele observou, só que ele foi Como embora. que é o nome dele? Jacob Hoggenven. Ele é holandês. Holandês, né? E aí ele observou aquilo lá e tal, e aí ele começou, ele viu a ilha de uma longe. coisa bem fora É, do normal, Por né? quê? Porque é uma ilha que fica num lugar absurdo, muito absurdo, e muito absurdo mesmo, tem que ficar muito longe. Mas se tava tão absurdo assim, o que ele tava fazendo naquele lugar, É porque cara? naquela época tinha muitos exploradores já na questão da navegação. Porque no século XVIII era o século das navegações. Navegação. Século XVIII para trás, ou até no caso, até o século XIX. Encontrar novas terras, novos mundos, Sim, né? antes do avião, né? A principal ferramenta de locomoção era a ferramenta por meios náuticos, né? Uhum. Tanto é que o Brasil foi colonizado, né? Pelos portugueses que vieram até aqui Sim, através. por navios, Uhum. né? O Brasil foi saqueado, cara. Saqueado, estuprado pra caralho. Mas aí deixa Pelos pra cristãos. deixa- Revolta, deixa pra né? outro Pelos episódio. cristãos. Não, pseudo-cristãos. A gente Porque deixa os que isso são não. cristãos de verdade Continuando. faz isso. Aí beleza. A ideia interessante é o seguinte, que naquela época eles tinham muitos exploradores importantes, saqueadores, como James Cook, né? Francis Drake, que depois virou pirata, virou corsário. Parts. E no caso, um deles era esse holandês, o Jacob Hoggenven. Ele observou essa ilha, só que ele ficou um dia só nela e foi embora. Não, só um parênteses, Ele né? foi embora. Depois de muito, sei lá, depois de 50 anos que voltaram lá de novo. Para o Entendeu? pessoal entender, essa ilha, a Ilha Rapa Nui, ela fica... As duas ilhas mais próximas dela, no caso, a ilha mais próxima é uma ilha que fica a 1.900 quilômetros dela, né? Então vamos chutar, vamos arredondar aí para 2.000 quilômetros. E o Chile, que fica a Fica 3.700 3.000 quilômetros de lá, entendeu? Quando eu... Então é Aí um que dos pontos do planeta mais distantes que existe, Mas é entendeu? isso. Olha Aí que isso. tá, existem uma milhagem de argumentos da antropologia e da etnografia que tentam explicar de onde que veio esse lugar. É. Como que esse povo foi para lá? Alguns acreditavam, né? Acho que hoje nem é tão relevante assim, que pertencia à ilha de Mu, a Lemúria, que era um continente perdido. Hoje Amor é um isso, grande continente. isso né? já não é tão mais... Hoje isso não é dizem que veio do Chile, cientificamente... né? Que é um pedaço do Chile, né? Então, também acredito nisso. Agora, o povo que vive lá, que é o mais absurdo, nós falaremos muito sobre eles hoje, que também é um grande mistério. Alguns autores, como o próprio Thor Heyerdahl, ele diz que há uma influência de povos da Polinésia e que houve no passado remoto uma viagem entre os povos da América Central e do Sul e também do Norte até a Polinésia e vice-versa. Então essas duas regiões se colonizaram. Por exemplo, o transporte de mandioca tem nas duas regiões e tudo Cara, mais. Só uma coisa que eu quero contar com vocês. Quando eu era criança, eu via muito sobre a Ilha de Páscoa, né? E na minha cabecinha, cara, eu imaginava que algumas pessoas também podem imaginar isso. Às vezes você não pensar assim, geograficamente falando, né? Mas eu observava, às vezes, sem fazer a leitura, assim, a ver o mapa, eu ficava imaginando que seria do outro lado do mundo, quase perto do Japão, sabe? Assim, não
igual, não é relativamente perto, mas assim, é muito distante, sabe? Tipo, encostado na Austrália, aí na Oceania. Eu pensava que tava naquele cantinho ali, totalmente isolado que... Mas fica Sabe? entre aquele cantinho Sim! e aqui a América. Sim, Então, sim, assim, sim. Mas eu pensava que tava colado lá em cima, sabe? Assim, escondido mesmo, assim, num lugar absurdo. Então, quando nós vemos, por exemplo, as ilhas, por exemplo, do Havaí, por exemplo, também. Uhum. Nós pensamos É. que fica nos Estados Unidos, aqui Sim, não. mas Fica não, bem é. longe. Fica bem longe, É bem longe. Ó, Nem tanto. só conclui aquela parte. Explica então pro pessoal, vamos lá. Por que eles estranharam tanto com as pessoas que viviam na Ilha de Páscoa, né? Então, Porque isso é uma coisa absurda. Porque logo depois, né, isso já mais ou menos em 1770, teve algumas expedições, né, que já os reis de Portugal, ou de Portugal, não, do Peru, né, começaram a mandar a expedição para lá, para poder ver o que estava acontecendo lá, porque começaram a ter muitos relatos daquela ilha, né. Isso, o Peru já colonizado pelos espanhóis, no Já, caso. já, né? o rei Pelos já espanhóis, tinha- né? Se eu não me engano, né? Sim, Cara, sim, tinham sim. já arregaçado. E na época, por sinal, eles estimavam que tinha 3 mil pessoas lá. 3 mil pessoas morando lá. Dizem que suporta até 17, Calma, né? ó, que absurdo. Isso em 1770. Sim. Né? O que acontece é o seguinte, eles quando chegaram lá, eles observaram que tinha alguns homens brancos, Ruivos, né? até ruivos, Alto. e tinha várias tribos diferentes. Uma delas eram os orejones, os orelhas grandes. E essa tribo guerreava contra outra tribo, que eram os orelhas pequenas. Sim. Nós falaremos um pouco sobre isso, nós usaremos no nosso trabalho de hoje alguns livros, né? O livro do Randall, o Kwaku, Sim. Mistério da Ilha de Páscoa, e o livro A Ilha de Páscoa, né, do Alfred Metro. Ambos, eles estarão depois na descrição e tal. Ambos foram exploradores que estavam lá. O Metro, ele foi para lá em 1930, eu marquei aqui, ele ficou lá do ano de 1931, de 1934 a 35 lá. Cara, Ele ficou um ano lá. Legal, lá. eu Cara, que ficaria mais fantástico. até. E fazendo pesquisas, né? E observaram que as pessoas que viviam lá eram completamente diferentes, né? E o que é mais fantástico, que ele observou naquela época, mas já havia sido observado, era que eles tinham uma língua escrita. Sim, que inclusive é o mesmo nome da ilha, né? Então, claro. Mas, cara... ó, E é o mesmo nome uma do coisa povo interessante, deles, uma coisa né? interessante, Os 3 uma nomes coisa interessante. pra um... Ninguém, nenhum país, nenhuma tribo da Polinésia tem uma língua escrita. Só eles. Algumas pesquisas mostraram que essa mesma língua, ela tem semelhança, hoje ela já está perdida porque os colonizadores destruíram tudo, É. mas ela é semelhante a uma língua que remonta à Índia há mais de 2.500 anos. Caramba. Caramba, velho. É. Isso eu fiquei surpreso agora, hein? Fantástico, cara. E assim, velho, naquela época, em 1780... Remonta que diz assim, é semelhante, né? Então, em 1780, eles acreditam que a população era mais ou menos 3 mil pessoas, mais ou menos, Sim. né? Depois Dividida em começaram a tribos, estimar que houve uma guerra entre as próprias tribos e foi diminuindo a população. Sim, mas isso foi Aí, quase nada, O que né? acontece é o seguinte, em 1792, eles começaram a observar que já tinha muita gente passando por lá, porque já virou um ponto conhecido, já começou a pôr no mapa. Sim. Aí, aquilo que você comentou comigo, os nativos da região começaram a vestir roupas que começou a passar ali muito veleiro, muito baleeiro, né, muito Sim, marinheiro. sim. Começou a ter o comércio. E aí eles começaram a usar essas roupas, os nativos da região, né? Diz assim, tem as teorias, né, que as pessoas elas querem passar pano para certas religiões aí, né? Dizem que, um exemplo que nem você acabou de dar, dizem que a população foi diminuída porque eles guerreavam muito, né? Então, E também tem o ecocídio, né? Eu vou chegar aí. Tem o ecocídio Em também, 1800, mas isso é tudo ó, bullshit, né? 100 anos Isso é depois, tudo 100 anos baboseira. depois, em 1862, esses povos começaram a ser escravizados. A ser escravizados, né? E uma pandemia de varíola surgiu ali. As doenças Sabe quantos europeias. sobraram naquela época? Depois de 100 anos? 111 pessoas. 111 Caramba, dos Rapanui mesmo. dos Rapa Nui. Por quê? Eles foram escravizados, o homem branco trouxe para eles varíola, várias E aí doenças, eles eram obrigados a sair da ilha, porque o cara tá com E aí varíola, que não tá. tem como se cuidar, vai ter que ir pra outro lugar. e sobrou 111 pessoas. Alguns migravam. Cara, imagina o tanto de história que não se perdeu nisso. Então, toda essa história. Mas toda Porque, história. ó, aí eu vou chegar pra vocês. Ó, nos anos seguintes, alguns missionários começaram a ir pra lá. Aí começou a ter a influência cristã, para querer catequizar esses povos. Eles também tiveram muita influência de outros países. Então, muito chileno foi morar lá pra trabalhar, Aham. muito até europeu, né? Ele começou a miscigenar o povo pra caramba. Nisso,
toda a história deles foi se perdendo. E transformaram eles, né, em outras pessoas. Porque eles né? foram escravizados, os seus ancestrais foram todos dizimados, Eles começaram a ficarem mais hostis, né? os X, claro. Roubar. Então, por quê? Porque nas primeiras vezes que houve a colonização, que eles se encontraram lá, os nativos sentaram na região lá e queriam interagir com o homem branco naquele momento. E os caras já chegaram arrebentando. Meteram tiro nos caras, escolacharam os caras Mas mesmo. dizem umas histórias aí que quando os holandeses chegam, né, eles vão levar, equipar, trazer água pro navio e tudo mais, eles falam que a princípio eles tiveram um primeiro contato. Aí acho que foi num documentário que eu tava assistindo, que ele comenta, né, que eles acabaram atirando nos nativos devido ao mal entendido ali, tipo, de alguma coisa, eles pegarem algo e tudo mais. Porque os nativos não tinham nenhum contato, tipo de né? noção de nada. Sim. E lá naquela ilha de Páscoa, para poder entrar embarcando é muito difícil, porque a corrente é muito forte. Sim, não tem coral, então Então. não tem, como é que fala? É como ancorar certinho, bonitinho, não, entendeu? Não tem proteção. tem uma É- costa só lá, entendeu? E a corrente quebra muito forte ali. E a costa que tem lá, ela não é uma costa assim, que Entendeu? é apropriada para você parar. O próprio então... Torrendal passou por esse BO quando ele foi pra lá na época, né? Então, tem relacionado a isso que você falou, Jonas, é porque também um dos motivos disso, claro, porque os caras, além dos caras serem uns caras mau caráteres, né, eles, o pessoal nativo da Ilha Rapa Nui, a aparência deles era muito agressiva, né, os caras eram todos tatuados, eles tinham, alguns como o Elias comentou aqui, eles tinham a orelha largada, então assim, eles eram guerreiros mesmo, você olhava pra eles assim, a ideia deles era intimidar, né, e os caras chegaram lá, viram aquele monte de estátua gigante apontada para fora. Viram os caras todos tatuados. Os caras já Pra dentro. já são imbecis, né? Porque querendo ou não, os caras naquela época tudo para você ir numa ilha, estuprar e roubar e acabar com a civilização deles, você tem que ser um imbecil, né? Mano, pra mim, E outra, europeu qualquer- era um câncer, cara. E outra- naquela época, mano. Até hoje, Então, né? Não, até hoje E outra, não. até hoje sim. Ah, Até hoje, claro que não. Cara, cara. se você vai lá, o cara esculacha de um jeito, Ah, até mas hoje, não cara. são todos, cara. Que Não, hoje a são- maioria, não cara. generalizando, Não, cara, não, pela não. história. Não paga o pau para o europeu. Então, pessoal, e assim, tem muita coisa fantástica que aconteceu na ilha. Coisa que simplesmente foi destruída, foi dizimada, assim. Por exemplo, nós não sabemos de onde que esse povo realmente descendeu, porque tem poucos textos, o próprio Alfred Metro traz aqui alguns textos sobre isso, porque são muito poucos, são muito rasos, porque foi muita coisa destruída. Então, por exemplo, ele chegou lá, qual foi a época que ele chegou lá? 1985. E 84. olha só, em 1935 Já estava dizimado. já Tinha um ou dois caras que falavam pra ele. Eu vou até falar sobre esse cara Peraí, depois. e o primeiro contato foi em 1700 e? 722, mas eles não desceram. Sim, eles não desceram. passaram. O primeiro contato. Eles viram- Mas quando os holandeses chegaram lá... Começou a escravidão em 1862. 1700 eles passaram, Ah, entendi. viram e foram 1700, embora. em 1700 começaram a povoar a região ali. 1700 e pouco, 1792 começaram a povoar, a passar por ali. Aí já tinha mais contato. Aí passou 100 anos, vamos agora esculachar os caras. Mas, tem cara lá, vamos voltar lá, né? Por exemplo, ó, eu vou ler pra vocês aqui uma teoria absurda que surgiu na época do próprio Alfred Metro. Eu vou até ler aqui pra vocês o texto, né? Que ele fala assim, ó: trabalhos de caráter mais científico falam de uma civilização megalítica que, da Ásia, ter-se-ia estendido até a ilha de Páscoa, e cujos vestígios imponentes se espalhariam pela Indonésia e pela Micronésia. O gigantesco trilítico de Tonga, réplica distante dos Dólmens de Cornualha, seria uma das testemunhas mudas da passagem desse povo de edificadores pelas ilhas da Polinésia. Para esses homens, fascinados com o colossal, a ilha de Páscoa não teria sido mais do que uma etapa. Eles teriam assim chegado do continente americano, onde a porta monolítica de Tiahuanaco e os palácios de Cusco perpetuariam sua memória. Essas interpretações dos monumentos da ilha de Páscoa implicam uma espécie de fé mística numa idade de ouro da humanidade e mostram o desejo de atribuir ao passado longínquo uma auréola de grandeza e mistério, expressando, com dados precisos da arqueologia e da etnografia. Como as estátuas e outras ruínas da ilha pertencem ao domínio da realidade, não ao mítico, os problemas apresentados exigiam um estudo efetuado do próprio local e de acordo com métodos científicos. O que isso quer dizer? Que naquela época já tinha muito absurdo. Eu não sei se deu para entender o que eu acabei de ler, mas Sim, eles queriam naquela época associar já algumas coisas com os povos da América, né? Só que eles presumiam de que no caso
era um continente que descendeu lá da Ásia, que foi esparramando até aqui. Sim. E que Pela diversidade Sim, do pessoal, né? Sim. Só que assim, por que eu acabei de ler isso aqui? Porque foi tudo dizimado, foi tudo esculachado. É muito difícil compreender algumas coisas, sabe? Sim. É muito difícil compreender. Então, assim, o trabalho etnográfico que ele tem que fazer, cara, é simplesmente absurdo. É muito complicado. Essa mesma coisa aconteceu com os maias, com os astecas, com os olmecas. Mas- Cara, até hoje, é muito difícil compreender a história dos maias, porque muita coisa desapareceu. Tem só o Tilambalan, eu acho que o complexo o texto de Dresden também, mais algumas coisas só. Sim, sim. Então, cara, é absurdo. velho. Mas antes dos europeus arregaçarem lá, né, tem muita coisa ainda que a gente Muita coisa conseguiu legal, tem pegar, muito né? livro, muito documento, tem muita bastante tábuas coisa deles legal. tudo queimado. Mano. Tem sobre os deuses, tem sobre... Primeiro, assim, alguns dados, né, que acho que a gente acabou não comentando, né, mas... Primeiro, a ilha, ela é uma ilha vulcânica, né? A Sim, gente não mas- comentou, isso é uma coisa interessante da gente comentar. Então, resumindo, ela veio a partir de a erupção de um vulcão específico que tá adormecido na ilha. Ele é central, né? No meio da ilha, né? Se não me engano. No meio não sei se é exatamente no É, meio, mas mas é ele ali, ele fica lá na ilha e... É que o nome é bem clichê de É, Crash, né? O mas- Crash é baseado na Sim. Ilha de Páscoa. Por isso que eu não sei se ele Na- fica no meio. Ou é Austrália? Mas eu sei Não, que não assim, lembro agora. Ilha de Páscoa. para vocês terem uma ideia, por ela ser uma ilha vulcânica, tem muita coisa que é diferente nela, tá? Primeiro, não tem água lá, sabe disso? Não tem água doce lá. Não tem água doce, não tem rio lá. Lá é uma ilha no meio do oceano. Não tem água doce lá. Aí você fala, como é que os caras tomavam água? É por isso que a Ilha de Páscoa é foda, cara. É muito foda. Os caras tomavam água como? Os caras aprenderam a preservar a água da chuva. Entendeu? Ou a água, por exemplo, do orvalho de manhã, os caras deixavam acumulando, os caras, toda vez que choviam, os caras guardavam. E, tipo, lá nas cavernas que tem na ilha, que no caso são cavernas do próprio vulcão, tem água doce lá, só que é muito difícil chegar lá, entendeu? Porque pra eles não tem equipamento, né? Então é uma gruta, é difícil descer. Então muitos pascoanos morriam lá tentando buscar água. Rapanuianos. Rapanuianos, exatamente. Eles morriam tentando pegar água. Tanto é que é um cemitério no comecinho do vulcão, porque muitos morriam lá. Tem muita ossada, né? Tem muita ossada, Muita ossada lá. E é legal que quando o próprio Heimdall fala disso no livro. Sim, que os caras eles aprenderam a usar é uma história, né, que um dos Rapanuianos, né, ele teve um sonho e que nesse sonho ele via os ossos lá nessa caverna que ficava no vulcão. E aí no outro dia ele acordou e ele estava tentando buscar um método melhor de pescar, porque como a Ilha de Páscoa ela fica num lugar que não tem coral. Então, quando não tem coral, é como se fosse alto mar, entendeu? Então, assim, até na beirada da ilha é agitadaço. Então, é muito difícil você pescar peixe, porque a casa do peixe é o coral. Então, eles gostam de ficar no coral, que é mais calmo, entendeu? Então, é difícil pra caramba os caras pescarem. Então, os caras tinham que fazer um barquinho, ir lá pra frentão, assim, e pescar tentar pegar na mão, ou então... Olha o que os caras faziam. Os caras faziam um anzol de pedra. É verdade, fantástico, né? Com rochas, né? Aí a partir do sonho desse cara... Caralho, mano! A partir do sonho desse indígena, né? Que foi aleatório, não sei porquê, acho que às vezes, ou também ele pode ter tido, sei lá, acredita ele que foi uma mensagem de um rei antepassado deles, né? Cara, eu vou contar depois pra vocês a história do rei, como que ele descobriu a ilha. Porque tem uma mitologia sobre isso, que é fantástica, depois eu vou comentar, pode continuar. E concluindo então, e a partir do sonho desse Rapanui, ele teve a ideia, ele sonhou que ele viu um cadáver, ele viu ossos e ele teve uma ideia. Ele foi lá no outro dia nessa caverna e pegou um osso, né? Eu não vou lembrar qual era o osso em específico, mas é uma parte do nosso corpo que tem ossos bem pequenininhos. Faz sentido. E a partir daí, a partir daí ele criou um anzol a partir do osso. Caralho. E isso é uma técnica indígena e eficaz pra caramba, só que eles não tinham essa técnica. E eles nem pesquisaram de lugar nenhum, nem meu antepassado me ensinou, não. O cara sonhou e a partir daí ele começou a usar esse anzol. E é engraçado, Nossa, então, o engraçado é que a partir desse momento, esse cara, no outro dia que ele foi pescar com os amigos dele, né? Eles foram no barquinho, chegou lá, ele foi pescar, ele começou a pescar muito mais do que os caras. E os caras começaram a achar estranho.
Ah, por que você tá pescando? Eu tô com aqui um anzol de pedra cracudo e não tô conseguindo pescar nada, e você tá pescando vários, e ele pescando vários peixes ali. Aí ele não quis contar pros caras, ele não quis entregar, né, o segredo dele. Aí os caras fizeram o quê? Os caras espancaram ele e deixaram ele morrer na ilha ali, só de boa. Se fuder, Renato. Cara, eu pensando que era uma história muito feliz, Não, o cara tá que muscular. ele compartilhou com Mas aí os caras descobriram que era o osso e começaram a usar, mas os caras esculacharam ele. Aí para e pensa. Porque a tribo... Os caras, pô, ele tinha razão, ele matou o cara, mano. Os caras, eles eram muito marrentos, os caras eram muito, a personalidade dele muito forte. Sabe por quê, cara? Puta Sabe por que quê? pariu, mano. Sabe porque as tribos ali, cara, elas eram muito guerreiras. Porque assim, depois... são muito diferentes eles Então, eram, né? porque no caso, conta que na sua origem, o rei, que eu vou falar depois sobre ele um pouco, Sim, o primeiro rei, né? Hautumatua, Matua. que sonhou até com a ilha de Páscoa e Sim, foi pra lá. sim. Olha que foda. Isso é muito foda, né? E ele foi da onde pra onde? Então, aí que tá, a gente vai debater esse texto, vai debater isso na hora que chegar lá. E cara, olha que foda. Ele deu uma parte da ilha pra cada um dos seus 4 ou 5 filhos. Depois Sim. eu vou ler aqui o texto certinho. E, cara, então assim, as tribos se matavam sempre. Sim. Sempre. Guerra nervosa. Os caras se matavam assim, cara, e eram os caras cavernosos mesmo, os malucos. Todo tatuado. Porque assim, Os os caras tatuados. Porque, por tatuado. exemplo, pensa um monte de maorizão. Os Os caras monstruosos, mano. Mas tipo Maori, né? Os caras mano? trincadaço, mano. Exatamente. Os caras trincadaço. Saindo na mão. Mano, os caras eram loucos, mano. E assim, era um caos. Era um caos. E cara, a história é fantástica, assim, cara, sobre isso. Pô, só vou finalizar então a parte da curiosidade, né? Falando que É ela- triste a Não vai- história. É triste a história. Não, mas então, eu tava falando sobre a Não, ilha ser uma ilha Ele vulcânica. já né? falou Mano, eu ele já fiquei falou do mal, passarinho. velho. Ele já falou do passarinho. Eu fiquei Ah, mal depois pelo cara, tô falando Não, fiquei sério, mal pelo mano. passarinho, mano. Mas é que você. Não, cara, fiquei você mal vai pelo ficar- cara, o cara fez mal bem pela coletividade Mas ali do ele grupo, não cara. queria fazer bem, ele não queria entregar, ele só falou depois que os caras Não, espancou sim, ele, Sabe o que eu entendeu? queria falar? Por quê? Porra, Eu mano, tô morri. pegando um lado, vou Não, morrer, é porque- cara. é Você que- faz de qualquer É jeito, porque né? que nem o Elias Cara, falou, não quer ser fogueteiro, mano. lá eles, por exemplo, eles tinham que se unir pra fazer coisas que tinham que fazer, Sim, por exemplo, sim. pescar. Ele foi individualista. Por exemplo, claro. pescar, os caras tinham que pescar, não sei, importa. posso julgar o cara. Aí o cara, às vezes, o cara de uma tribo diferente, ou então o cara era mais novo e os outros mais velhos, enfim, não tem como a gente saber, né? Mas eu vou concluir a questão da curiosidade, é que, como lá não tem água, eles aprenderam várias técnicas para poder pegar água, e isso é uma coisa interessante. E para finalizar na questão da curiosidade, o alimento que eles mais comiam lá, isso é bem Google, né? Mas o alimento que eles mais comiam, que é uma coisa interessante para quem realmente gosta de saber sobre a Ilha de Páscoa, é a batata doce. Batata doce, é o que eles e mandioca, batata doce e mandioca é as coisas que eles mais se alimentavam. E peixe, se vocês lerem, frutos do mar, se dos vocês mares. lerem depois o livro do Alfred Metrô, ele tem toda uma questão mágica com a simbologia dos vegetais Sim, com a sua religião, cara. sim, é real, Sabe? é verdade. Porque pra eles era tipo, Nossa, o mundo vegetal tinha um poder mágico, um poder alquímico, isso, essa cara, era parte, fantástico. na hora que a gente chegar na parte Questão do maná. na hora que chegar nessa parte aí, o pessoal vai gostar muito. Essa parte Então, mais porque, legal pessoal, a Ilha de Páscoa, ela não é só os moais. Ela não é só, como que eles levantaram o moai? Na verdade, ela não é colocaram só pra- a cabeça do Moai. Que tem Era o muita gente corpo que acha inteiro, que o né? Moai só tem uma É a cabeça e o né? pescoço. Tem gente que mal Entendeu? sabe que o Moai, a cabeça do Moai tem... A cabeça do Moai tem... Piadinha merda! Não dá, cara. Ô, Vidala, Não, porra, cara. os caras estão de brincadeira. Não, agora, ó, Cara. agora falando sério, a cabeça do Moai, ela tem de Ai, 3 minha alma. a 4 metros. E o, É muito restante do corpo do Moai São tem toneladas, 5 a 6 metros, entendeu? Então tem Moai de 9 metros. Só que a cabeça, ela é 1/3 do Moai. Tá entendendo? Ela não é nada do Moai. E Mas o mais importante não é nem isso. O mais importante é que fica atrás, né? Que aí o nosso Mano Elias aqui vai falar logo. Atrás do Moai. Sim, sim, claro. Mas, As primeiramente, costas do Moai. primeiramente, você é um europeu fuleiro. Ah, Você é um europeu fuleiro, chegou lá, puta merda, cara, olha só, descobri uma ilha, eu sou o novo Cabral. Puta merda, eu vou fazer o que eu quiser nessa ilha, vou explorar ouro, pô, não tem nada aqui. Mas olha só o tamanho dessas estátuas aqui, o que é isso, cara? E aí? Então, o que acontece é o Não seguinte. tem nada o quê? Tinha muita mão de obra lá. Então, por isso que eles É isso escravizaram. que eles Porque assim, viram, né? Os caras bem safados. no caso, por exemplo, eles começaram a fazer muita plantação de, por exemplo, eucalipto, Sim. que ela detona o solo, né? Uhum. E começaram a plantar lá. Mas quando eles E começou- chegaram, já diziam que não tinha muitas árvores, né? Não, Então, mas pra eles ali Isso é tava conversa. suave.
Isso aí eles falam isso daí porque eles falavam que os caras que pra poder mover, tem uma teoria. Sim, a Pra teoria poder sim, mover, sim. eles tiveram que tirar muita árvore pra Sim, poder sim, mover. sim. Só que isso é baboseira também. Uhum. Entendeu? Porque não foi isso que matou eles, entendeu? Porque dizem que aí que vem Teve o ecocídio, né? Que a fome, partir disso, mas isso é mentira. Então, Isso aí e é cara, bullshit. na boa. Você acha que o indígena não vai saber que se você cortar uma árvore, ela não vai nascer amanhã? Então, pô, Que o falaram- cara que mora ali, né? Os Mano, caras os falaram caras assim- matou o outro por causa de um anzol, velho. Não, mas isso Não, mas a isso compreensão é mais não, questão, eles têm, isso é mais cara, uma eu questão sei, de entendi. respeito, Sim, entendeu? De entendeu? confiança, E- o cara aprendeu um E negócio lá não eles contou, começaram a entendeu? esculachar a região ali. Por exemplo, e levar animais, por exemplo, começaram a criar ovelha, criar Sim, animais que não são da que região. não são dali. Cara, isso aí, qualquer pessoa que, se tiver alguém que faz biologia, vai saber disso. Causa todo um distúrbio ecológico Sim, na sim, região, sim. entendeu? Total. Da cadeia, etc. Eles começaram a plantar árvores que faziam mal que chupavam toda a água da região. Quer Mas ver? não tinha água lá, Ah, o cara. próprio Quer ver um exemplo simples? Entendeu? Aqui na nossa cidade. Em relação. Você viu aqui como que é no centro de grandes cidades? As pombas, cara. Sabia que foi levantado um estudo aqui, na região, que não tem o que matar elas, cara. Tenta de tudo. Aí você vai e coloca um outro predador ali que também não funciona. Ou coloca vários outros tipos de culturas, tipo de. Pode ser até cultivo plantas, entendeu? Que estão ali naquele ecossistema ali, destruindo a fauna local. Assim como a fauna e Eu flora. tava né? comentando um tempo atrás com o nosso amigo Renato do Sebo, do Alexandria. Sim, Salve pra ele por sinal. Grande abraço, meu Sobre xará. um tempo Grande atrás, abraço, um tempo Renato. atrás nós estávamos Obrigado. quando começou a ter essa aqui na região, na cidade, eles queriam pôr um som para poder espantar os passarinhos, né? Aí eu falei, ô Renato, os caras querem espantar os passarinhos. Aí ele falou pra mim um bagulho muito sapiente. Nossa, o bagulho, eu falei uma bela palavra junto com bagulho. Ficou horrível, né? Foda-se. Um bagulho sapiente, olha que foda. Foda-se. Pô, vou te falar um bagulho sapiente, cuzão. É cheio de palestrinha, vai, continua, Vamos lá. Abdala. Tô puto Aí ele já. falou pra mim um negócio muito legal. Ele falou assim, Passa na RH Cara, depois. eles estão aqui primeiro que a gente. As pombinhas. Sim. Então nós que invadimos. Se for observar, é verdade. É, não sei, vai saber. Você Sim, sabe cara, desde mas quando aquelas que a pombas pomba ali, existe? tu acha Não, muito, claro, cara. claro. Ele falou nesse tom assim, bem sossegado. Ah, Mas sim. claro, são Pô, pragas. mas você sabe o que é o pior? Você Tem sabe que doença. aqui em Prudente, que todo mundo reclama muito, não chega nem perto da França. Você sabe que lá na França é um caos pomba, né? É sério, lá é um negócio assim... Já foi lá- São Paulo? São Paulo também é uma desgraça. Não, lá é pior, é sério, mano. Como Você é que nunca chama viu? Lá na aquela- França, aquela região ali que é uma bosta, que é você tem muito pra caralho? pomba, mano. Tipo assim, É, os lá caras esculacha. ficam loucos mesmo, É né? pomba e cigarro, o cara fuma muito lá, né, mano? Ah, os caras fumam pra caralho. Mas lá os caras tratam. Você nunca viu aquele filme que o cara para e fica cuidando da pomba? Lá os caras fazem isso, Da mano. Os pomba. caras vão todo dia Não, lá mas- dar comida pra pomba. Aqui Aqui também não é tem um monte de diferente, velho não, também. cara. Sério, mano. Mas aqui no Brasil, aqui Não, tá mas lá- a cultura sem do brincadeira, povo, né, mano? aqui em Prudente especificamente, não sei se alguém que trabalha na prefeitura vai ouvir isso, mas se ouvir, por favor, vão tomar no cu. Porque, cara, aquele centro ali, quando chove, mano, a bosta da pomba no chão ali, sobe um Eles passam chorume, água ali, fica eles passam um- água. Não, fica mas um sobe, eles cheiro passam água. absurdo ali, cara. Não, Jonas, você mora muito longe, você mora no sítio. Não, que bom. Cara, não vou na sua casa, não. Tem uns brother meu que tá ouvindo o podcast aí que falava: Nossa, cara, sua casa é muito longe pra ir lá, não vou no seu aniversário, não. Momento de tristeza. Aí mora perto do centro ali, fica cheirando merda de pombo quando chove aí o dia inteiro. Em casa lá é a maior Tiozão, vamos tirar o Jonas do podcast? Não, uma Ah, coisa toma assim. no cu, cara. Você já pegou assim no cabana? O Pegou? Jonas vai embora hoje. Já pegou assim no Já cabana já? peguei. Não vai sobrar ninguém, né? Um vai passar a semana que vem no RH. A carteira de trabalho dele tá comigo já. Tipo, então, pessoal, Oh, Deus, estado O, sequelado. o Jonas já vai se despedir. Jonas, suas últimas palavras? Toca o barco, Abdala, bora pro episódio. Então, beleza, então. Ó, dispersando um pouquinho, mas a culpa é toda do resto, repararam, né? Porra. E então, continuando. Pessoal, então, mas a Ilha de Páscoa, então, como eu já comentei, ela não é só o Moai, né? Sim. E, então ela tem uma milhar de mistérios, cara, que são fantásticos, assim, fantásticos mesmo, sabe? Por exemplo, eles começaram a observar que o povo da ilha, eles já nem eram sequer semelhantes aos outros polinésios. Ele tinha uma tez mais clara. Sim, eles eram. Alguns tinham barba. Cara, mas era muito gritante assim, a diferença entre as tribos? Ah, cara. Claro, Cara, não, um se era for branco, branco, sim, um outro- era ruivo, ó, outro era alto, outro pensa era no- indígena. pensa no havaiano, pensa no havaiano. vermelho, Sim, cara, mas eu entendi o que eu quero dizer. Mas eu quero dizer o seguinte. Cara, mas não tem nenhum lá. Dá a impressão que foi colocar duas tribos diferentes ali e pronto, se mata? Não, tem um laço. sabe? Elas têm a mesma origem. Inicialmente é Sim, uma sim, família, entendeu? O primeiro Cara, rei. muito diferente, né? É, cara? o primeiro rei que chegou na Entendeu? ilha, o Elias vai explicar melhor. Eu vou explicar o comecinho, Não, ele entendi. segue. O primeiro rei Eu chegou, vou explicar mais. ele teve um sonho, certo? Ele, Sim, ele, sim, ele sim. teve um sonho de que algo dizia pra ele E onde seguir- ele estava? Aí, bom, eu acredito que seja no Chile, não? O quê? Onde o primeiro rei, o Motu saiu, ele saiu do Chile. Não, não foi? Polinésia. Ah, ele saiu da Polinésia. Polinésia, entendi. Ele saiu da Porque, Polinésia. porque, ó,
O nome já soa Polinésia. É, pior, né? Motu, né? Motu. Enfim, Porque, ó, o que acontece? Eles foram por exemplo, eles saíram da Polinésia e foram até a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa era o último ponto da Polinésia até chegar na América. Sim, até chegar na América, é. Entendeu? Enfim. Eles vacilaram pra eles chegarem na América. Quando ele chegou lá, ele levou um grupo de pessoas diferentes, né? Todo mundo ali era um pouco diferente. E ele teve os seus filhos e ele, que nem o Elias falou agora há pouco, ele deu um território para cada filho. Tanto é que na Ilha de Páscoa ela é uma ilha pequena, só que ela tem, vamos supor, ela tem áreas, né? Então cada área tem um nome. Então ela é como se fosse dividida em uma cidade. São várias cidadezinhas, entendeu? Cada grupo legal. ali, entendeu? Inclusive você tinha comentado assim, por que os Moais eles são, você tinha perguntado em off aqui, né? Por que os Moais eles são virados pra fora? Porque Não, pra dentro da ilha. Exatamente. As costas deles ficam pra fora, né? Dentro. Enfim, isso eles mesmos falam, né? Porque eles falam que é porque os Moais eles são, no caso, os protetores. Moai não é um deus pra eles, o Moai é um protetor da ilha, entendeu? Que eles acreditavam que os Moais iam defender eles. Então, o intuito deles é estar olhando por eles, entendeu? Então, por isso que eles ficavam virados pra dentro. Ah, entendi. Eu tô olhando pra você. Prezando por eles. Só que tem um lugar lá específico, que é o lugar que eles iam lá pra poder reverenciar os deuses, que os Moais não são virados. Eles são virados pra dentro normal. Pra dentro não, pra todos os lados. Não importa. Lá não importa, entendeu? A primeira vez que eu vi, eu pensei que eles olhavam pra fora. Porque quando algum visitante ou algum invasor visse de longa distância, falava, olha aqueles caras lá, meu. Então. Não, tamo... Mas os caras até que pensavam isso mesmo. Inclusive tem uma referência absurda, o Elias tá ligado, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas no One Piece tem uma referência à Ilha de Páscoa. Você sabe, né, que aquelas imagens assim, é uma referência à Ilha de Páscoa. Onde? Quando eles vêm de longe, assim, aqueles seres de longe, assim, porque no próprio livro do Thor Heyerdahl, ele fala que de longe, no Heyerdahl não, no Alfred, Alfred Metro, ele fala que ele viu de longe, assim, os primeiros que chegaram lá, eles viam, né, a sombra dos Moais, porque lá tem uma neblina. Então, imagina, você tá passando assim, um navio 1700 e pouco. Tem o que lá? Tem o quê? Tem o que lá que você falou? Neblina. Chegando lá, imagina, você tá passando assim numa ilha que você nunca ouviu falar, que fica no meio do oceano, uma puta de uma neblina, e aí você vê a sombra de seres de 9 metros grandões. Você fala, pô, que é isso, cara? Enfim, é uma referência. Sim, fantástico. Pra quem assistiu One Piece aí, ó, se ninguém assistir também. Eu não assisto One Piece. Se não assistir, assista, hein? Mas enfim, vamos lá. Assiste mesmo. Então, vamos lá, vai da ideia então do rei, sonhou e foi pra Ilha de Páscoa. Então, olha que legal. Conclui nessa Olha que ideia, legal. vamos seguir nessa linha pro pessoal entender aí acontece. como que acontece. Tem algumas ilhas ali que são um pouco mais próximas da Ilha de Páscoa, né? E os mitos deles, dos pascoanos, falam sobre um rei chamado Rotomatuá, Sim. né? Que ele... O primeiro rei, né? O primeiro rei, que ele sonhou com a ilha. Ele estava lá na Polinésia, ele sonhou com a ilha. Ele falou, não, peraí, nós temos que ir para lá, cuzão. Tá ligado, não? Depois eu vou falar uma outra lenda sobre esse rei. Sim. Aí, ó, eu vou ler pra vocês aqui alguma parte do livro, do Metrô, que ele fala um pouco sobre isso. Alfred. Ó, à mercê das ondas, nenhuma expressão reflete com mais exatidão o caráter dessas aventuras marítimas. Os imigrantes navegavam sem destino, para frente, esperando chegar a alguma ilha além do horizonte. Olha que fantástico. Centenas de chefes polinésios deveriam ter vagado no mar, até que seus barcos não fossem mais do que destroços, cheios de mortos e moribundos. Outros morreram nas tempestades, mas alguns alcançaram o oásis do mar, que conquistaram para a humanidade. Essas flotilhas primitivas que partiram em busca de terras desconhecidas deixavam a pátria num alegre tumulto festivo. Diversas narrativas evocam as lamentações dos que ficavam e as últimas recomendações que se dirigiam uns aos outros. Os que partiam faziam questão de afetar um ar de triunfo e de alegria, para demonstrar sua confiança num futuro melhor. No momento da partida, todos usavam seus enfeites mais belos e cobriam seus cabelos com guirlandas de flores, né? Nesse cenário de festa, as pírogas são aquelas tochas, né? Sim. As pírogas afastavam-se lentamente, o último adeus à pátria, e saudavam de antemão a terra que procuravam além do horizonte. Com que nome Rotomatuá saudou a terra que tinha descoberto? Adivinha? Rapa Nui é a denominação que os indígenas modernos dão à sua pátria. Esse nome, que aí ele vai citar um autor chamado Pierre Loti, achava tão melancólico, evocando-lhe a noite dos tempos,
é de origem recente. Significa a Grande Rapa. A Grande Rapa. E foi dada à Ilha de Páscoa por marinheiros tahitianos, impressionados com certas semelhanças entre a Ilha de Páscoa e Rapa. Sim, e Rapa, que é a ilha que fica a 1.900 km da ilha de Rapa. Aí, como eu falei no comecinho do nosso podcast hoje, sobre o segundo nome, né, o Tepito de Renoir, Sim, que é o umbigo do mundo, né? um É para muitos o nome esotérico desta ilha, que queriam tornar o centro de um império. Este epíteto glorioso, atribuído a um pequeno rochedo triangular, não é, como se poderia crer, porque o rochedo angular ele diz porque a ilha é pequena. Sim, de sim. certo modo, né? A palavra que se traduz por umbigo significa também o fim, a extremidade. Pitote Renoir designaria simplesmente como uma ilha realmente a mais distante possível, de todas, Sim. sabe? E, cara, observando isso, que não é simplesmente só a ilha que tem os moais gigantescos, etc. Olha que fantástico, cara. Sim. Olha isso, cara. Então, eu vou falar Olha e pensa. A primeira coisa que chama atenção, O né? que é fantástico, Acho que só tem isso. o que é fantástico é imaginar que é o seguinte. Isso aqui é o que os textos deles contam, né? E alguns autores, como o caso do próprio Theo Rendal, isso lá nos anos 1940, mais ou menos. Quando que é a expedição mesmo com Tica? Eu não me lembro agora. Acho que era 1940, 50, mais ou menos. 1950, né? 50 e pouco, né? Eu vou até certificar depois. 51, eu acho. 51, né? Acredito, é. Eu vou até depois certificar. 52. 52, é. Não, 52 não. 51. Olha Não. que eu acertei. Olha que eu acertei. Ó, Assumo que eu acertei. foi em... Em 51. Foi 52. Foi 51. Enfim, Galera, foi 51, Ó. viu? Ele tá mentindo. Ah, porque tinha muita guerra. Foram vários grupos da Polinésia pra lá. Alguns chegaram, outros não. Esse cara que era o rei, ele não era rei lá na Polinésia. Ele se tornou rei na ilha, entendeu? Por quê? Provavelmente porque ele era o cara mais velho entre todos que chegaram. Que sou eu caí, né? É, ele provavelmente era um cara que tinha contato com os deuses, assim, que eles acreditavam, entendeu? E ele foi um dos caras que... É tipo a Ele chegou e Lalu. falou, eu sou o rei e já era. Vocês vão ter É que... tipo a Lalu, o É semelhante mesmo, é. Anunnaki lá. Não, pô, se você chegar aqui na Terra aqui, eu que tô mandando bagulho, eu que descobri a Terra, pô. É tipo Basicamente. isso, É, né? mas tinha o mesmo. Mas lá O eles livro respeitam- perdido de Enki. Lá eles respeitavam Zechariah muito... City. Lá eles respeitavam muito quem... É hierarquia, né? Tem muito isso, né? É, Assim, lá o tinha cara bastante. mais velho, ou então aquele que tem mais... que se conecta mais com Sim, Deus, né? Ou coisa assim. Então. Inclusive vem a história que eu tava contando em off pros caras aqui. E os caras, Contei. eles deram uma esculachada, né? Mas é o seguinte... É sobre É. O Renato, Fabiano. ele... É o seguinte... É a história do Fabiano, né? Eu sabia, né? Ele é de São Paulo ainda. O Renato, ele tem o quê de inferioridade? Tipo, os caras tá me tirando, meu. Os caras tá me tirando, meu. Aí fica o tempo todo assim, é um choradeiro da porra, né, velho? Meu nome não é Ré. Pra quem veio pra ouvir... Você conhece aquele filme? Meu Pra nome quem- não é Ré. né? Não, pra quem veio ouvir sobre a Ilha de Páscoa, vamos lá. A ideia é o quê? Falando sobre o primeiro rei da ilha, eles acreditavam, né, nas próprias, no pouco que conseguiram encontrar sobre eles, né, os antigos pascoanos, né, os primeiros mesmo. A ideia é o quê? Que hoje fizeram, em 2020 já fizeram acho que uns 100 testes de como eles conseguiram mover os moais, né? Porque cada moai, tem moai ali o maior que chega a 9 metros e 81 toneladas, né? Então, tem aquela teoria, você coloca a madeira, usa para poder rolar e assim você vai. Só que já foi provado que não dá para fazer isso. Até dá, mas é muito difícil e dá um trabalho do caralho para fazer isso. Então, assim, já foi isso totalmente fora de cogitação. E dizem o quê? O próprio povo da ilha fala que... Eles dizem que eles recebiam, né? Do deus criador deles, que é o Maki Maki, que é o deus pássaro, né? Deu maná, como diz o nosso amigo Elias aqui, ou mana para os mais chegados. E ele, no caso, o rei recebia a bênção da mana, porque o rei era o mais conectado ao deus. Maqui, né? E a parte, isso é a história deles, entendeu? Se é verdade ou não, a gente não é ninguém para poder julgar, né? Então é a história É a deles. mitologia deles. É a mitologia deles. Alguns acham que os caras estavam muito loucos, outros acham que é só superstição, E mas... só tinha só esse deus, só? não, Maqui? tinham outros, Tinha mas o vários, Maki mas Maki é é o um- deus criador, entendeu? Entendi. E ele dava mana pro rei, e o rei, a partir dessa mana, ele conseguia distribuir a mana pros próprios
parceiros dele da tribo ali. E esse mana, ele era algo físico, assim? Ele tipo? era um mana, sabe? Mana é como se fosse um poder. Eles diziam Sim. que eles conseguiam levitar as estátuas de mais de 50 toneladas a partir do mana. Só que aí vem a ideia do quê? Do caminhar das estátuas, né? Porque eles diziam que o rei, olha só, isso é uma coisa, pra mim a coisa mais legal dele de Páscoa é isso, né? Que tem uma lenda de que o rei, esse primeiro rei, o Motu, ele deu um grito e disse assim, que as estátuas caminham, né? E as estátuas caminharam e foram cada uma pro seu lugar. É como se certo? fosse o poder do verbo. É, Isso, entendeu? Então, assim, eles dizem o quê? Que o rei fez todas as estátuas ir pros seus lugares, correto? E aí, a partir disso, os caras tentaram descobrir como, né, que o ser humano poderia fazer isso de forma, assim, racional, né? Não tô quebrando a ideia deles, né? Mas aí chegaram na conclusão de que quando você amarra uma corda, né? Você amarra cordas em volta da cabeça do Moai e divide em 3, Sim, sim. um na esquerda, um na direita e um atrás, eles conseguem, se cada um puxar de um lado e ir puxando, você consegue ir fazendo a pedra e se movimentando como se ela estivesse caminhando. Cara, mas é muito demorado isso. Não é. Porque provaram que essa é a forma mais eficaz de você mover o Moai. É você ir balançando ele e fazendo ele andar. E até meio que E foi aí, meio que fizeram um teste, né? Que tem umas quebradas no meio do sim, caminho, né? Que não cara. deu certo, O né? ponto é que E tem aí, algumas... que é o legal, O mano. ponto é que tem algumas teorias, né? Então, isso aqui já sai um pouco da própria arqueologia mesmo. Sim. Que é, por exemplo, a região na qual essas rochas foram talhadas, até serem levadas aonde elas estavam, é muito complicado de você conseguir mover essas rochas Sim, porque inclusive elas eram, como eu havia dito pra você, elas são, como é que fala? vulcânicas. Tufo, né? É uma mistura é cinza vulcânica, né? A Então. cinza vulcânica acumulada que se transforma em uma rocha. Você, como Então. mais ninguém sabe bem disso, porque Então. o Elias estuda muito sobre É. rochas, né? É. Então, Uma criatura rochosa. a criatura rochosa. Não, mas é... Bizonho. Não, Ah, mas- depois me lembra de comentar uma coisa sobre a rocha vulcânica. É uma Eu coisa, vou te lembrar, é uma coisa importante. Não, vou te lembrar. Lembra, né? Tem a ver com a agricultura deles, que você comentou. Ah, né? sim. Tem mesmo. Então, só assim, o que é interessante é o seguinte, essas estátuas, elas pesam toneladas. Mais pesada, 81. Cara, Então. 81 toneladas, cara. Então, Que É isso? muito difícil imaginar que as cordas conseguiriam levitar. Mover essas rochas, né? Essas estátuas. Qual que é o ponto mais interessante? É porque, Precisa de 60 homens pra então, mover uma 60 homens, entendeu? Então, assim, o que ainda há certas dúvidas é o seguinte, aonde ela foi talhada, até onde ela foi levada, é muito complicado de levar. Sim. Então, por exemplo, imagina você levar atravessar a ilha inteira, uma região completamente de mata. É, porque ela foi talhada nessa caverna que eu havia comentado Então, no para e começo, pensa. que é onde fica o vulcão. Então, por isso que ainda dá margem para algumas teorias sobre as terrestres, que nós falaremos depois sobre isso, né? Porque ainda assim, esses seres talhados ainda são um mistério. Quem são esses seres? Por que alguns têm pacal, eles são outros não? humanoides, né? Eles não são seres... O Moai não é um retrato de um ser humano, né? Uma representação. Ele é um humanoide, Então, ele é um humano com Então, alguma outra E coisa. Por isso que o que é dizem que... interessante é que alguns têm o pacal, né? Que é o chapeuzinho, Sim. que seriam, no caso, talvez, auréolas, ou no caso, alguma associação aos astronautas, O né? George... Como é que é o nome daquele cara? George Sócrates, como é que é? Sócrates, Ele diz que... Giorgio. Giorgio. Fala bonitinho, né? Ele diz que... Ele acredita, né? No livro dele ele fala lá, eu vi um documentário que ele comentava que ele acredita que as estátuas elas foram movidas a partir da intervenção alienígena. Então, E nisso ele fala que é impossível, tipo assim, o ser humano sem a tecnologia, naquela época, conseguir fazer isso, né? nós falaremos depois no futuro sobre as pirâmides, etc, sobre tudo isso. O caso da Ilha de Páscoa, para mim, o maior mistério mesmo, é compreender quem são esses seres. Porque se você for observar, esses moais, eles têm alguns traços meio negroides, Sim. alguns traços dos supostos Existe orejones. Um Moai que é diferente, né, só. Tem um moai que é absurdão, né? Sim. Que é vermelho, né? Um moai absurdão. Ele é vermelho e ele é o mais parecido com um pascoano mesmo. É pequenininho também, Porque né? ele parece mesmo um homem, Sim. ele tem a orelha larga e ele tem a barba, igual a sua, ele tem uma barbinha aqui assim, Uma ele tem bichinha. um negocinho de pedra talhado assim, que Nossa, deduzem que é eu não uma tinha pedra. reparado nisso. Eu vou fazer isso na minha E barba ele agora. é o único, por incrível que pareça, ele é o único Moai que tá de joelho. Verdade. Ele é um Moai que tá de joelho e ele é feito de uma rocha que não é a rocha vulcânica, ele é feito de uma rocha que é outro tipo de rocha, uma rocha vermelha, por isso que ele é vermelho. Legal. E outra coisa engraçada também é que deduzem a partir da história deles lá que esse Moai, no caso, ele era um cantor.
Ele era um cantor da tribo. Ah, eu não sabia. E que a posição que ele fica, de joelho apontado pra cima, era mas o jeito que os caras cantavam na hora do ritual deles. Que legal. E aí dizem que é uma representação de um cantor. Que legal, cara. que legal. É um cantor, né? Cantor que O fala. próprio Dr. Randall, ele fala que quando ele ficou anos na Ilha de Páscoa, e ele ajudou a levantar várias Vários mas moais, que né? foram derrubados, Porque foram derrubados. caíram, ou pelos colonizadores, ou até pelo próprio tempo mesmo. O maior moai, ele não foi levantado, você sabia disso? Ele tá enterrado, ele tá esculpido, mas ele não foi levantado. Ele tem 21 metros, cara. Assim, fizeram os cálculos de que o peso dele é 200 e poucos toneladas. Então, Só que ele não foi levantado. aí que Dá tá. preguiça de levantar Não ele. sei, Então, ó, os caras não terminaram. Ó, É. Eles não nós já terminaram. falamos muitas coisas legais sobre os Moais. Ah, e sobre não, calma lá. Deixa eu concluir então a parte da pedra vulcânica lá. Vocês sabiam que os pascoanos, eles são... Olha só, eu falei sobre o anzol, né? Aí você vê como é que os caras são... Eles tinham uma peculiaridade, né? E outra coisa engraçada é que eles eram tão inteligentes, cara, que eles aprenderam que a rocha vulcânica, o solo vulcânico, ele serve como fertilizante. E eles usavam para fertilizar as coisas que eles plantavam lá. Então por isso que, por exemplo, eles plantavam batata doce, as coisas assim, e cresciam muito, muito bem, porque eles usavam adubo não é rocha vulcânica que fala, como é que fala? É como se fosse a poeira que sai do vulcão, né, e vai se transformando num calcário, ali eu não sei o nome exatamente daquilo, e aquilo serve como adubo, cara. Cara, eu tenho uma dúvida aqui. no caso, Essa é a parte do cultivo. Mas e a parte em relação a animais? Que animais seriam os nativos de lá? Tipo assim, animais da região porco, esse tipo de coisa? Não, assim, não. O que eles tinham ali de proteína? Só peixe mesmo, cara? Não, Sério? boa parte dos animais eram peixe mesmo. Eles levaram A maioria, alguns, mano. mas morreram quase todos. Caralho. É porque não é uma região muito boa para poder proliferar um animal tão grande, né? Aqui. Então, no caso, um animal muito, muito grande, por exemplo, que come demais, talvez ele não... Talvez a própria evolução nos deu a ponto de esse animal sobreviver ali. Hoje tem cavalo, entendi. tem porra toda lá. Não, mas, por exemplo, eu acho que esse tipo de ser, de animal, de espécie, não sobrevive nessas regiões. Você imagina, sei lá, uma vaca numa ilha, de boona, assim, sei lá. Então, não faz sentido. Porque como é que aquele tipo de mamífero vai sobreviver naquela região? Sim, entendi. Sim, você imagina, Porque, lá por exemplo, não tem a muita vaca árvore, não pode né? sair pra poder navegar, pra poder nadar. Imagina a vaca nadando, Não. tá ligado? Não faz Porque sentido. às vezes, quando, tipo assim, algumas tribos polinésias, do Oceania ali mesmo, né? Naquela região, eles tinham o hábito, né? Às vezes vai ter vou casar a minha filha com o filho de outro, mesmo de outra ilha. Então eles faziam essa troca de animais, entendeu? Sim, não, Então claro. tinha essa Mas aí, no miscigenação caso, de muitas culturas. vezes são... Mas ali eles consumiam muitos insetos também. Sim, Insetos, entendi. consumiam Legal. aranhas, mas consumiam caranguejos, o consumiam principal cação, crustáceos. Da alimentação deles eram frutos do mar. Frutos do mar, então. Peixes do mar. Mas, então, e também no caso, o próprio consumo vegetal também ali era muito grande. Sim. Tanto é que a batata doce e a mandioca ali são... Até depois que eles comentam, né, que talvez começou a dizimar aí, a ilha começou não ter mais recursos, até teve aquela teoria que eles falam que teve até o canibalismo, né, que tava... Teve canibalismo. sim. Na verdade, as tribos, quando guerreavam, elas já eram canibais. Sim, Ah, eram entendi. canibais, né, os caras. Entendeu? Eram Os sangue nos olhos. adversários, eles já se comiam lá. E assim, eles levaram alguns animais, eles levaram, acho que... E levaram ovelhas. Ovelhas, Eram e eles ovelhas. levaram muitas plantas, só que quase nada permaneceu. Eu acho que difícil só prosperar. batata doce, não sei Não, se já tinha lá. já tinha. Batata doce já tinha, mas eu Mandioca acho que foi a mandioca que eles conseguiram Não, preservar. mandioca já tinha. Também já tinha? Já tinha. Então, Tanto é que mandioca é um símbolo associado ao próprio rei. né? Comenta sobre Eu isso não me depois. lembro ao certo, mas eu sei que um ou dois que eles conseguiram levar, eles conseguiram permanecer até hoje, mas o restante tudo morreu porque não era de lá e não permaneceu. Afinal, aonde está a mandioca que era pra ter levado no acampamento e não levamos? Os caras não... Então, eu falei, vamos colher o bagulho. Ninguém quis vamos colher, os caras fizeram Eu esse falei, colher. eu falei. Aí todo mundo... Não, os caras estavam... Ela é meio retardado, né, mano? Mas enfim, vamos lá. Mas então, pessoal, Então, a gente falando um pouco sobre a Ilha de Páscoa, né, sobre o Rapa Nui, falamos sobre os deuses, sobre um deus, né, que a gente poderia fazer um especial futuramente sobre os deuses, né, se Sim. quem quisesse também me dar o respaldo, falar, pô, Bird Carol, Person, legal. Homem-Pássaro. Isso, Homem-Pássaro é cara. Deus. O nome dele mesmo é? Maqui. Maqui, que nome foda. Então, assim, agora a gente quer trazer um pouquinho pra vocês a pegada dos mistérios, então vamos puxar um pouco mais dos mistérios, algumas teorias, algumas coisas aí. Não é verdade, Renato?
Sim, com Não certeza. é verdade, Abdala? Sim, verdade, verdade. Tem muita coisa misteriosa ainda para ser debatida nos próprios reis deles. Agora o bicho pega? Sim, porque ó, os reis deles, cara, então, no caso eles tinham um poder fantástico, assim. E esses reis, eles tinham uma capacidade como o próprio rei falou, né, de dar o mana para as estátuas, né, de transportá-las, né. Tem uma frase aqui, que é de uma das mitologias deles, né, que ele fala assim, ó, o autor estava conversando com o Tepano. Tepano era um dos últimos, isso nos anos 30, um dos últimos homens que tinham algum conhecimento sobre a Ilha de Páscoa, porque ele tinha conversado com, ele tinha 60 anos, era o cara mais velho da ilha. Sim. E ele Sabia muito pouco ainda, né? Então, ó, ele tinha 60 anos, era em 1934. Então, ou seja, ele nasceu mais ou menos ali em 1870. 70, é. Mais ou menos, 1800. Como nós comentamos ali atrás, a escravidão ali começou em 1862. Então, ele talvez tenha conhecido algumas das últimas informações sobre o seu povo. Sim. E aí ele fala uma coisa que é interessante, ó. Rapidinho, cara, deve ser uma bad, né? Você saber que você é um dos últimos ali. A tua história desapareceu. Caralho, E mano. tem alguns Pesado, textos que velho. falam que apenas 200 pessoas daquela região atualmente se recusam a se misturar com outros povos, porque Pra não hoje lá... É, Não perder sua então, tradição. que nem a gente Sim, havia sim. falado dos caras que eles chegaram lá pra escravizar. Eles não só trouxeram doenças e eles não só escravizaram. Eles também, por exemplo, primeiro grupo de marinheiros que foi pra lá, um dos marinheiros ficou lá e começou a morar na Ilha de Páscoa. Então, assim, ele casou com uma pascoana e teve filhos. E os filhos dele... Não é. Então, Isso, o próprio autor encontrou ele Exato. na época, e os filhos dele são os mais filha da puta que tem os ali. caras mais nojentos da Ilha de Páscoa são os E o filhos cara, desse o cara não faz nada pra poder compensar. Então, porque, Claramente tipo que não é uma influência do homem branco. Que... não Não sei, se dá pra dizer que Assim, a maldade tá tão assim. Não sei, vai saber, né? No Mas gene Os mesmo caras do querem cara. ser polido agora. o cara, Né? o cara... Aí é foda, né? Não, mas isso quem diz são os próprios caras da ilha. Falavam que os caras mais filhas da puta da ilha eram os filhos desse cara, Mas, ó, entendeu? E ninguém matou os malucos. Ó, Ah, O maluco Adonzol morreu, tô revoltado ainda por causa do eu matar o também cara tô, do também tô. Adonzol. Não, eu tô bravo pelo passarinho. Morreu congelado. Pô, mas é Entendeu? Cascavel, né? Dizem que é muito frio lá, né, mano? É, o pessoal acho que do Flagir de Quintal é de Cascavel. Cascavel, então, ó. Salve pra eles. Cê é louco. Então, continuando. Pô, Agora, esse Stepano, ele... O Stefan, né? Stepano. Stefano. Não, o Tepano. Ó, vou contar uma história sobre ele. Vou outra vez ler o metrô. Um dia, quando examinávamos com Tepano um petrógrafo representando uma tartaruga, né, ou melhor, tartarugas, perguntamos se continuavam a pescá-las como antigamente. E ele nos disse, com voz melancólica, as tartarugas pararam de vir para cá depois que os reis morreram. Sim, sim. E acrescentou, muitas outras coisas desapareceram com os reis. Havia outrora uma variedade de inhame, maior e mais suculentas que os Sim, inhames sim. de agora. O maná, né, mano? O Então. maná servia pra isso também, pra poder ajudava na abundância, Ela ajudava na tam- proteção, era tudo. Ela cara. também se extinguiu com nossos reis. O sândalo, que Rotu Matua, o rei, né, Sim, trouxe em seu barco e que desenvolveu na ilha, não existe mais. não existe mais. Os reis acabaram e não há mais sândalo. Aí o próprio autor fala sobre as suas reflexões, né, como que ele mesmo começa a refletir sobre isso. Cara, faz nem 60 anos, faz uma geração só, já foi tudo dizimado, Sim, cara. foi tudo dizimado. Assim como É outras porque quando a culturas primeira também, coisa né, que os cara? caras, a primeira coisa que os caras fizeram quando chegaram lá foi fazer o quê? Foi atirar nos caras. A segunda foi escravizar. A terceira foi, não, minto, a segunda foi falar pra eles que eles eram do demônio, que a religião deles era Tá errada. tudo isso estava é. errado. Ah, não, essa estátua de pedra aqui não tá pra te proteger, isso aqui é o cão, é o demônio, e você tá errado. O que tá certo é isso aqui que tá escrito aqui, ó. Porque lá na Europa, lá todo mundo é assim, entendeu? E vocês estão errados. Vou estuprar vocês e vou escravizar E vocês. até hoje algumas religiões não influenciam em nada, Então, né? e Dizem que não E influencia, o que né? os caras fizeram? Os caras meteram um pé nos moais. Os caras derrubaram todos os moais da ilha, cara. Derrubaram todos. Quebraram alguns. Porque assim, quebrar é meio complicado, né? Ó, Você vê como é que é, né? O ser humano ele pode tentar destruir, cara. Mas nem tudo ele consegue. cara, olha Você que pode ter fantástico. certeza que os caras queriam ter destruído cada estátua daquela. Só que os Sim. caras não foram homens o bastante pra isso. Não Porque, foi o Otoco, né? porque aquela Assim como a igreja fez com aqueles textos, aqueles dos astecas, né? Se não me engano, as Os tábuas, maias, né? os maias desapareceram todos. Não, que eles destruíram todas as Os placas. incas também tentaram. Sim. Mas ó, corroborando o que você tinha comentado agora sobre a questão do mana, olha que legal. Eu encontrei aqui aleatório aqui no texto mesmo sobre isso. Olha o que o autor fala. Como nas Marquesas e em Tonga,
2 ilhas da Polinésia, o rei era um ser sagrado, cujo poder mágico influenciava a natureza, Sim. assegurando recursos regulares para o seu povo. Sim, Olha que foda. isso é muito foda. Esta força comandava o mundo vegetal e o animal. Era o poder místico do rei, seu mana, Seu humano. que lhe fora transmitido por seus ancestrais divinos. Sim. Pois, como muitos chefes polinésios, é provável que os Ariki pascoanos, o Ariki é o cara fodão, também descendessem dos deuses Tangaroa e Rongo, né? Pelo menos é essa a interpretação que se pode dar à presença desses 2 nomes divinos entre os primeiros reis da ilha. Olha só que legal. E tinha gente que achava que não tinha história na Ilha de Páscoa, hein? Então, A gente falava que tinha olha pouca aqui. história, hein? Eu vou ler pra você. Um tal de. Como é que é? Joel? Jonas! Joel, né? Ah, Minha mãe chamou ele de Joel hoje. Joel. Pô, como é que é o Joel? Ô, Joel. Salve pro Joel. Salve pro mano Joel. Salve pro Joel. Abraço pro Joel. Vou contar pra vocês agora um negócio bem legal. Nós comentamos agora há pouco que não tem muitos textos sobre a Ilha de Páscoa, né? Sim. E alguns dos textos encontrados atrás Eram poemas, né? Sim. dos Moais, eu vou contar um que é o seguinte, ó. Continuando o texto. Esse poder, o poder dos reis, Tá, isso aí tava escrito atrás dos Moais. Que foi o que eu tinha comentado um pouquinho Sim, no começo. sim. O Moai, ele tem o corpo dele, e nas costas do Moai tem toda, assim, como se fossem as tatuagens do... Engraçado que tem lugares que não falam nada sobre isso, né, cara? Então, mas Merda. aí, tem porque, coisa ó, que você só descobre ó, em livro. esse entendeu? livro aqui- Uma surpresa pra muitas pessoas, talvez, aqui esse nesse livro aqui- podcast. esse livro aqui, Ele é francês. o autor, Mil ele começa o livro falando assim, ó. cento e pouco. Isso aqui é para quem não é arqueólogo, porque para quem é arqueólogo e etnógrafo é óbvio. Aí ele cita a outra monografia que ele fez, são os ensaios mesmo da ilha, que são muito mais avançados, que tem Sim. todos os textos aqui relatados. Que assim, o livro, a edição acadêmica dessa obra aqui, cara, é para quem tá na área mesmo, que trabalha na área, que nós não temos nenhum acesso por enquanto. Claro, nós entrarmos lá em Louvre ou onde estiver, vai ter esse acesso. Olha só. Esse poder ele é celebrado em termos líricos num hino recolhido na Ilha de Páscoa, em 1886. Nossa. O texto acha-se seriamente deturpado por erros de interpretação e códigos extravagantes. Por outro lado, a tradução que nos foi fornecida é livre e cheia de fantasias. Conseguimos restabelecer parcialmente a versão original, graças aos esforços combinados de nossos informantes nativos, né? O povo que ainda vive ali, Sim, que sim. sabe algumas palavrinhas ainda do Rapa Consegue Nui, arranhar porque um lá pouco hoje você ainda. fala mais espanhol. Fala espanhol e Rapa Nui. Olha Os lá. caras, eles foram ajudando. É igual aqui, por construir. exemplo, aqui nós temos palavras como mandioca, essas palavras assim, todas são ainda nativas, né? Sim. Como lá. Então assim, esses caras ajudaram os nativos e também alguns outros especialistas em língua polinésia a rearranjar esse texto aqui, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Quais são as coisas que o rei multiplica neste país? Quando Marte surge no céu, o rei faz crescer os talos das batatas doces brancas que nascem neste país. É ele, o rei, que nos torna o céu e os ancestrais propícios. Ele torna propício as batatas doces, o céu e os ancestrais. Quais são as coisas que o rei multiplica neste país? As lagostas, o peixe poô, os congros, o peixe enohu, o musgo, as samambaias, as plantas cava-cava atuá. Quais são as coisas que o rei multiplica nessa Tipo de terra? sardinha, esse peixe popô. O musgo, a samambaia, a planta cava-cava atuá. O rei os faz crescer neste país. Ele nos torna propício o musgo, as samambaias, a planta cava-cava atuá. Outra vez. Quais são as coisas que o rei multiplica neste país? Ele introduziu os atuns, os peixes atu e aturê. Ele nos torna propício os atuns e os peixes atu, aturê. É como se fosse uma reza mesmo. Né? Quais são as coisas que o rei multiplica neste país? As tartarugas, sua carapaça abdominal, suas patas. O rei as faz crescer nesse país. Ele nos torna propícias as tartarugas, sua carapaça abdominal e suas patas, né? Quais são as coisas que o rei multiplica neste país? As estrelas, o céu, o calor, o sol, a lua. Ele aumenta a sua força. Ele nos torna propícios o céu, o calor, o sol e a lua. Quais são as coisas que o rei multiplica neste país? Ele nos envia o orvalho, o calor, o sol e a lua. Quais são as coisas que o rei multiplica nesse país? As minhocas, as forficulas, os escaravelhos. O rei nos faz prosperar nesse país. Ele nos torna propícios as minhocas, as forficulas, os escaravelhos. Ele multiplica neste país.
Olha que fantástico esse texto, cara. Sim, muito Ah, bom. nossa, mas, poxa Elias, mas é só uma poesia, Não, é só um texto. Mas, cara, parece um agradecimento, entendeu? Tipo, parece uma... como se fundo, fosse, né, cara? sim, Tipo, sim, uma reza ali, É um hino mesmo, né, cara? Fantástico. ressaltando as obras do rei, né? Uma coisa legal também é que falam que quando o rei tem um filho, todo o mana dele vai pro filho. Vai pro O rei filho. começa a perder, o rei perde o mana. Olha que foda. caramba, então, mano, era pra fazer um monte de filho. Quantos ele teve? Ele fazia um só, né? Senão, pô, não ia só. Cara, não, pô, como é que vai dividir aqui a energia, Não, não. né? Mas, cara, então assim, dá pra. Quem tá ouvindo deve estar pensando, poxa, mas até agora quase que não falaram da Ilha de Páscoa, não falaram de disco voador. Mas é pra saber que não precisa disso Sim, não precisa. pra falar da Ilha de Páscoa. Não, claro, não tô desmerecendo o fato de que há a possibilidade da intervenção terrestre, porque, por exemplo. Não, inclusive eu acredito que Por sim. exemplo, ao longo de todo o globo, tem muitas culturas que não tem nada a ver com a cultura pascoana, que é muito semelhante. Então, assim, cara, tem vários fatores. Dizem Vamos falar. dizem que assim, pros pascoanos terem criado os Moais, eles tiveram algum insight, entendeu? Sim. Porque assim, imagina, os caras estão ali, não tem relato nenhum de Moai nas histórias deles. Uhum. Você viu, inclusive agora aqui, você viu, ele leu um texto antigo Ele falou em deles nenhum momento. e não falou de Moai, não fala de Moai em texto nenhum Em deles. nenhum lugar. E tem Moai lá. Aí os caras perguntam, mas a partir de quando que eles tiveram esse... Peraí, isso aqui, entendeu? E aí vem aquela ideia lá da teoria do antigo astronauta, que eu havia comentado agora, que é aquele Giorgio, né? Socorros. Ele Giorgio diz que, Aliens. na opinião dele, ele fala que aconteceu alguma coisa que fez na cabeça dos pascoanos. É, E porque assim, esse alguma coisa... Porque assim, eles mesmos dizem, né, que o Maki-Maki, o homem-pássaro, ele veio do céu. Cara, explica um pouquinho pro pessoal como que se dá a origem, assim, do... Não, assim, É um ritual. Na história deles, no caso, o Maki-Maki, ele é o deus criador, o deus da fertilidade, o deus dos reis, né? É do o deus universo, né? o deus que criou para eles toda a humanidade, toda a civilização deles ali. E eles tinham um ritual, que a partir desse ritual, eu não me lembro, não sei ao certo o que acontecia no ritual, eu gostaria muito de saber, por isso eu gostaria pra caramba de saber muita coisa a mais sobre a Ilha de Páscoa, que a gente não tem muito acesso, né? E nesse ritual, você se transformava num chefe da tribo, né? Você era o rei. E a partir disso você ganhava a bênção do Homem-Pássaro, né? Que aí a partir daí você tinha o maná, né? Mana, né? A partir daí você ganhava mana e você... Só depois de todo ritual, esse processo, você você recebia imagina, mana. imagina que foda você ganhar a o bênção do Homem-Pássaro. O título do Homem-Pássaro, né? Mano, pô, Então, esse aqui é meu parceiro, Homem-Pássaro. é o Homem-Pássaro. Aí Cara, chega cara, o que é homem homem branco. pássaro, né? Pô, você é homem pássaro? Você é homem pássaro? Vai morrer, cara. Não é de Deus, não. Vai morrer. Você vai morrer, Ah, exatamente. puta merda, cara. É bem isso O mesmo. que é legal é o seguinte, Como que uma cultura é destruída, velho? Tipo, entendeu? por ignorância. Ó, eu vou falar pra Então, vocês. só um parênteses, a Nós gente tinha temos, falado nós temos que fazer uma parte 2. Sim, Só falando sim, sobre a religião, sim. as festas, as danças. Porque assim, nesses livros tem muita coisa que não tem como a gente falar. Porque tem um cara que eu gosto muito no YouTube, que é o Peninha, do Buenas Ideias. Quase sempre quando ele acaba algum vídeo, ele fala assim: tudo isso aqui é um resumo. Sim. Né? Se você quer informação, leia. Leio ali, mas então, você fez um Entendeu? negócio legal que foi dar o nome. Inclusive, passa de novo o nome dos livros aí. Eles ficarão na descrição do Na nosso descrição. Do episódio. episódio, tudo Então mais. demorou. A Ilha de Páscoa de Alfredo Metrô, né? E nós temos também a Coacu, o Mistério da Ilha de Páscoa, de Sim. Thor Heyerdahl. Heyerdahl, vocês vão ver como é que escreve depois E lá. pessoal, lembrando que esse daqui é o parte 1. Futuramente nós falaremos da magia deles. Veja bem, Rapa Nui parte 1, Rapa Sim. Nui parte 2. Isso aí. Futuramente. Assim como terão outros episódios também, se acostumem um pouquinho, vão se acostumando, porque futuramente terão outros episódios com outros temas, outras culturas, grandes civilizações, parte 1, parte 2 e quem sabe parte 3, porque não dá pra gente resumir Quiçá. num episódio. Quiçá, Quiçá, olha só. parte 4. Olha só, Sim. porque, cara, tem assunto pra caramba e a gente não quer deixar passar nada. Assim, a gente quer fazer uma coisa bem bacana E repetindo, da última vez eu falei e falo de novo. Quem tiver o respaldo pra gente aí, manda no Insta lá, @Cabana do Mistério. Se tiver opinião, tema, crítica, qualquer coisa, manda lá pra gente lá. E temos uma novidade. Temos uma novidade, É. Jonas vai ser mãe. Não, brincadeira. Eu vou embora daqui, cara. Não, esse cara não leva a sério. Qual que é a Tem uma novidade? novidade, pessoal. Recentemente fizemos um grupo no Telegram, do Cabana do Mistério. Já comprou o choval já? Então, não dá. Que enxoval, que maneira enxoval, não. O grupo no Um Telegram. grupo no Telegram, Cabana do Mistério.
A gente vai abrir lá pro pessoal, pra quem quiser conhecer a gente, tá entendendo? Trocar uma ideia sobre os assuntos, falar, olha, é só uma coisa legal pra quem gosta dessa parte de... Quem sabe até fazer umas lives depois, né? Bater uma Sim. pessoal, Sim, trocar uma ideia e tudo mais, chatizão, né? Isso é da hora, falei. Projetos tão Muito vindo louco, aí, cara, logo, muito logo, legal logo, pra mesmo. quem Visão gosta- mesmo e tal. pra Cara, quem- e... Quem gosta de audiovisual tem novidade também logo aí. Sim, sim, né? sim. Então, a gente decidiu dar uma pausa, então, né? A gente tava conversando aqui e tudo mais sobre esses mistérios, principalmente sobre o Deus Makimaki, entendeu? E Deus realmente criador, é Deus criador da humanidade. E, cara, tem muitos mistérios. Se a gente for falar só sobre a ilha, só sobre, sabe, ali a geopolítica, alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, a gente já se estendeu por muito, muito tempo. Pra quem gosta do episódio longo, cara, esses mais históricos sobre lugares e grandes civilizações, cara, isso é um prato cheio, tá entendendo? Sim. Porque nós não queremos trazer aqui poucas informações. Porque às vezes você procura num podcast alguma coisa diferente e você não encontra, é uma coisa muito vazia. Não com respeito a todos os outros podcasts, são os formatos. Aí estamos fazendo em formatos. Não é só podcast, cara. Cara, ó, nós na queremos trazer verdade, informação, cara, na conhecimento. verdade, Se você pesquisar aí Google assim, Ilha de Páscoa, vai estar só o que o pessoal quer que... Turismo, etc. Sim, é o que eu mais Entendeu? vejo. Turismo, cara, Então, turismo. Por exemplo, é foda você pegar muita informação porque, no caso, cara, internet tem muito mais informação que conhecimento, que conteúdo. Entendeu? Isso, Então, por exemplo, cara. às vezes um artigo, uma coisa assim, pra encontrar é mais complicado. Então é bom você ter a fonte do livro, é bom você gostar de ler realmente. Sim. E você também ter seriedade no que você vai procurar também, porque eu posso procurar o cara falando da Ilha de Páscoa em 5 minutos, falando só absurdo, só água. Aí te queima e você não quer ver mais nada a respeito Não, do tema. falando que o tá que entendendo? acabou com os caras foi o genocídio, não, foi o ecocídio e a canibalismo. É. Tem documentário que fala que o que acabou com eles Foi só isso, Ou quando fala assim que não existe nenhuma teoria sobre o que são os moais. Tem muitos deles que eles falam que não sabem o que são os moais. Aí tem outra pessoa que fala assim, cara, que eu assisti, né? Não, mas ali foi baseado nas cordas, ali, um puxando daqui, outro puxando dali, você percebe que caiu algumas no chão ali e tudo mais, as pedras de não sei quantas mil toneladas, algumas toneladas, tá entendendo? Centenas. Então, centenas de toneladas aí, tudo mais, dezenas, e por aí vai. Aí o que acontece? Cara, você percebe que você não consegue basear a história de um povo num vídeo ou num áudio tipo de 20 minutos, 40 minutos, uma hora. E nem sequer de 1h30. Por isso que agora, o que nós vamos começar a entrar, pra gente já... Estamos chegando no finalmente do parte 1 aqui do nosso parte 1 do nosso podcast, nosso episódio maravilhoso. Abdala. Diga, meu querido Joel. Qual que é a dúvida? Pra mim. Para ti. Para ti ou para mim? Não, para mim é para você mesmo. Não é para ti? Agora para você é para ti. Ah, para tu. Não. Tá, tô zoando sua cara, obrigado. mano, adoro isso. Não, cara, para minha pessoa, né? Para ti, então. Para Joel. Para Joel. Para Joel. Joel é muito bom. Eu sou Joel, cara. Joel é muito Pô, eu bom, sou cara. Joel, eu sou Joel. Então, para o Joel aqui, para Jonas, os Moai, cara, na verdade serviam como guardiões. Também, fantástico. É uma boa A alma dos antepassados ali. Tem um livro que eu li, do Eric von Däniken, que é Viagem ao Kiribati. É um livro que é muito interessante, cara. Até o próprio Däniken fala que naquela época ninguém nem sequer conhecia o Kiribati. Nossa, inclusive... Que fica lá na Polinésia, né? Leiam livros do Eric von Däniken, que é muito bom. É fantástico que nesse livro, o Eric von Däniken fala o seguinte, que lá tem algumas rochas, alguns entre aspas, totens, que os espíritos dos mortos são colocados ali depois que morrem. Se a pessoa tocar neles, a pessoa morre. Sim, é um lugar específico É que lá, se amaldiçoa, sabe? Você não Sim, pode isso esculachar. é de Páscoa. Não. No Kiribati. É uma ilha na Polinésia. Você não pode tocar naquele dome, naquele totem. É só aqueles pequenininhos? Umas rochas assim. Entendi. E muitas delas são para os seus rituais, etc. Então, assim, pode ser sim que seja algum tipo de representação com seus antepassados, seus antigos reis. Esse é o problema, cara. É o mesmo BO que tem com a cultura maia, o Azteca, o Meca. Nós não conhecemos, ou até os Incas, nós não conhecemos muito integralmente da cultura porque ela foi dizimada. Ela foi apagada. Ela foi morta, mas Então, é um genocídio cultural. o que não pode morrer é Sabe? a nossa sede por querer saber mais e Entendeu? conhecer mais, entendeu? Então, É isso aí. exatamente. E cara, para e pensa. Pode ser sim que esses moais, os moais, eles sejam representações mesmo dos seus antepassados ou dos seus antigos reis, entendeu? Os pacaus, por exemplo, eles são como se fossem chapéus. E pode se associar às auréolas
Representação de seres cósmicos? Pode ser, como astronautas, entendeu? Ah, a teoria do antigo astronauta. Tem várias culturas, né? Porque assim, por exemplo, tem eu vou muitas deixar pra entrar mais na tradições. parte 2 isso Parte daí, viu? dois, Porque parte dois. eu vou ficar louco, eu já sou meio louco já, né? Pra perguntar minha opinião sobre isso daí, eu já A gente vou tá soltando começar demais no a ir podcast, lá na vocês não teoria acham? do antigo Daqui a pouco a gente vai estar com o chapéuzinho de metal na cabeça, cara. Não, vamos Peraí, cara. Vamos tirar foto sim, mano? vamos Eu mandar queria, na cara. Eu vou fazer A uma. próxima foto do Cabana com nós três vai ser com o chapeuzinho de alumínio. Bora comprar amanhã? Demorou. Bora. Vamos comprar um chapeuzinho, vamos fazer um chapeuzinho. Então, demorou. E cara, tem muita coisa absurda a Ilha de Páscoa tem relações com outros povos, com povos de cultura africana, de cultura polinésia, entendeu? Mohenjo-Daro, Tiahuanaco, tem muitas simbologias, muitos deuses idênticos, cara, semelhantíssimos. Na Polinésia, por exemplo, eles descendem de lá. Então, para e pensa, cara, quanta coisa ainda está misteriosa? Entendeu? Será que era mesmo um continente perdido? Será que a Ilha de Páscoa ela é a ponta do iceberg de um continente que desapareceu? Que sucumbiu ali. Sim, Entendeu? tem essas- A Lemúria, talvez. Alguns associam até, cara, pasmem, Atlântida. Atlântida, Cara, já vi, dizem assim. que Mu ficava próximo daquela região, né? Então, Mu- Mapas antigos, né? Exatamente. Eu joguei Né? muito Mu já. Exatamente. Jogou muito Mu? Meu Joguei Deus muito do Mu. céu. Como jogar? Meu Deus do Não, céu. mas então, cara, Foge do assunto. Ah, não. esses caras assim, foda. assim, eu sei que... Ô, Jonas, vamos tirar o Ó, eu Não. sei que Aquele papo a que teve ideia é lá, o quê? vamos tirar. A ideia nesse momento é eu dar minha opinião sobre os Moais. Só que o que acontece? Eu vou querer ser bem misterioso nesse episódio. Porque eu vou querer deixar essa parte pra entrar nessa parte na parte 2. Porque assim, eu vou me empolgar muito, cara. Eu sei que eu vou me empolgar. Porque eu sou um adepto da teoria do antigo astronauta. Sim, não concordo 100% com tudo, mas eu acredito em muita coisa, certo? E aí, se eu for entrar nessa parte, a gente vai ficar aqui mais a noite inteira, certo? Porque a ideia é o quê? Na própria ideia deles, o Deus veio, o Deus deles visitou eles, né? E trouxe mana pra eles, correto? Então, a partir daí, cara, você pode interpretar de milhões de formas diferentes, tá ligado? Você pode o quê? Imaginar o quê? Pô, como assim um Deus veio do céu? Os caras são loucos? O cara fumou uma batata doce e viu um Deus? Não, né? O cara não fumou batata doce e viu. Entendeu? Essa Então o quê? batata aqui ficou tempo demais na fogueira. O cara abriu um que pouquinho, colocou e acontece? fumou. O que acontece? O cara tava ali, aí em várias teorias dizem o quê? Que esse Deus, claramente, óbvio, né? Sim, é meio que óbvio. Por isso que eu não quero entrar muito em detalhe, porque senão a gente vai estender muito. É meio que óbvio. Se ele é um Deus, ele não é da Terra, então ele não é terrestre. Então já chegamos no óbvio que ele é um extraterrestre, tá? Ah, mas não... Cala a boca. É um extraterrestre. Então o quê? Pode ter acontecido a intervenção? Sim. Cala a boca! Essa mana pode ser uma tecnologia. Essa mana pode ser uma tecnologia extraterrestre? Claramente pode. Pode. Essa fica a parte 2, Pode correto? ser realmente magia, né? Realmente. Afinal, quem são eles? Quem são eles? Esse é o grande mistério, correto? Então a parte 2 logo virá e mandem no Insta. Se vocês quiserem a parte 2, a parte 2 só vai ter se uma galera mandar no Insta lá que quer a parte 2. Não, brincadeira, viu, galera? Ó, mesmo se tiver ou não, a parte 2 tá garantida, viu? Mas, por favor, mandem lá um salve lá no Insta lá, fala pra gente se estão gostando ou não, que se a gente errou alguma coisa, ou se a gente faltou informação de alguma coisa, que mandem pra gente, e é o que faz todos os dias nós acordarmos e nos questionarmos. Mas primeiro, compartilhe esse podcast, Lógico. mande pros seus amigos, Às vezes falando algumas bobagens, mas parte, né? Senão não tem como, né? mande pros seus amigos esse podcast, divulga, compartilha, fala, cara, tem uma página muito legal aí, um podcast fantástico, Com os muito caras, bom, super divertidos, super radicais. Cabana do Mistério. Acabando do mistério, bro! E afinal, Final. E afinal, quem são eles? quem são eles? Quem são eles?